Oi, eu sou o Dri. Seja bem-vindo. Então, no último capítulo antes do hiato, aconteceram algumas coisas deveras curiosas no finalzinho. Uma dessas é a Luz ter sido capaz de localizar o Subaru e entregar a Beatrice, que estava morrendo de falta de mana para ele. Mas além disso, eu também vou falar sobre o Subaru em si e outras coisas como quem pode estar com ele, como aliado ou até mesmo quem ele já pode ter enfrentado antes de chegar na capital. Mas antes disso, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. É de graça e me ajuda muito. Um breve resumo sobre o final do capítulo. O Palácio de Cristal tem um canhão mágico que disparou, mas a Beatrice impediu a destruição que esse tiro causaria, mandando o tiro do canhão para outra dimensão usando o Alchemac. Aqui acontece a primeira dúvida que geral teve. Todo mundo realmente teve essa dúvida porque foi pré-estabelecido que a Beatrice seria incapaz de usar o Alchemac, uma magia de escuridão de alto nível. Sim, isso foi pré-estabelecido, ou ao menos foi o que a gente pensou. Esse capítulo mostrou que não é exatamente esse o caso. A Beatrice usou a magia, mas isso veio a um custo. E o custo foi a própria vida dela. A Beatrice começou a desaparecer nos braços da Luz, indicando o esgotamento total de mana. Essa cena em si já responde essa dúvida. Ela pode usar, mas ela vai morrer se o Subaru não estiver lá para reabastecer a Beatrice. Simples. O tamanho do Alchemac também deve interferir no custo de mana que a Beatrice vai ter. Da primeira vez, a Beatrice usou o Alchemac numa área enorme, coberta por vários coelhos. Dessa vez, com certeza a área da magia que ela cobriu foi muito menor, porque foi só um tiro de canhão. Mas foi uma bala de canhão e não foi uma bala qualquer. Foi uma bala de um canhão acoplado num castelo de um imperador. A parada devia ser maceta. Esse tópico é bem da hora. O Subaru chegou finalmente e só ele já seria um reforço do caralho. Mas a criança tá vindo com o exército pessoal dele. E tá vindo o Cesso do Sigmund, que cara, mesmo rebaixado ainda deu um certo trabalho para Arachia num dos loops que deram errado. Tudo bem que ele ficou meio mal passado depois de um foguinho da Arachia, mas ele ainda conseguiu quebrar o galho que ela usa como arma. Então trabalho lhe deu. Fora o exército de gladiadores que são combatentes diários, todo dia eles estão lutando pela vida, então eles estão mais do que prontos para uma guerra de proporção nacional. Agora a parte interessante é a seguinte, é só isso? Não, o exército do Subaru com certeza não é só isso. Ainda tem algumas peças que faltam serem movidas, como por exemplo a facção Anastácia. A Anastácia no arco 6 já estava ciente de que o Subaru e a Ren foram mandados para Voláquia, e se mostrou disposta a liderar uma missão de resgate para o Subaru. Só que isso iria demorar para começar porque ela iria se infiltrar em Voláquia através de Cararag, porque é onde os contatos dela estão. O Julius teve um power-up no arco 6. Os quase espíritos dele evoluíram durante a luta contra o Raid. E mesmo antes disso, o Julius já era forte o suficiente para encacetar um general divino. Numa história que se passa no passado, o Julius, o Reinhard, o Félix e mais alguns membros do Conselho dos Sábios tiveram uma reunião com Abel em Voláquia. E depois de algumas coisas que aconteceram lá, o Julius acabou lutando contra o Balerói, o general divino que ocupava o posto de número 9 na época, e matou ele. Então no mínimo agora o Julius derrota a Madeline, eu acho. Tem gente que especula que o Haribel vai dar as caras, mas é pouco provável. Mas ia ser da hora ver o trio Oboreru na rota principal, isso não dá pra negar. Outros aliados que podem chegar com ele é o Rosval, a Han, junto com a Selena Dracroy e os dragões alados dela, o esquadrão de dragões alados, que estão na direção de onde o Subaru tá vindo. Outra coisa a se citar é, o Subaru tá vindo da mesma direção que o Groove tá nesse exato momento. O general divino que ocupa o posto de número 6 tá guardando as fronteiras com Cararag. Então se uma tentativa de se esgarar em Voláquia rolar, o combate com ele vai ser inevitável. Talvez esse confronto já tenha rolado, e visto que o Subaru já tá na capital, essa batalha já foi encerrada com a vitória dos rebeldes, ou o Groove pode ter sido recrutado ao saber pelo Subaru sobre o golpe do Tissa. Essa parada aqui foi estranhíssima. Não teve muita gente que deu muita atenção pra isso, mas bicho, como a Luz sentiu o Subaru de onde ela tava. E outra, quão longe o Subaru ainda tá, porque a Luz spamou o TP dela até chegar no Subaru. Então, esse argumento é completamente baseado na palavra de terceiros. Como eu não tenho os volumes citados pelas pessoas, eu não posso confirmar nada. Algumas pessoas no Reddit debateram brevemente sobre esse tópico. Uma das possibilidades foi que a Luz foi capaz de sentir a ligação entre o Subaru e a Beatrice através do contrato que eles têm. Mas isso ainda deixaria a questão de como ela é capaz de sentir essa conexão. Essa hipótese explica como ela soube exatamente onde o Subaru estava, e não só que ele estava perto. A Beatrice consegue dizer em que direção o Subaru está apesar de uma grande distância. Outra possibilidade é que o Subaru estava com o Corleones ativado no momento. Mas isso ainda não explica como a Luz detectou o Subaru nas proximidades, e nem como ela foi capaz de deduzir onde ela estava.
A Han, no arco 6, só identificou que o Subaru estava conectado a ela através do Corleones, porque ela sentiu o corpo dela mais leve e deduziu que isso foi coisa dele, porque ele estava todo detonado, sem ter feito nada. Isso aconteceu num dos loops que deram errado. Eu duvido muito que a luz tenha as mesmas capacidades perceptivas da reencarnação do Deus Demônio, então eu descarto essa. Outra possibilidade, e que eu acho que faz mais sentido, é a seguinte. Alguns usuários do Reddit disseram que no arco 6, a luz possuiu o corpo do Subaru transformando a si mesma em um fator de bruxa e se transplantando no corpo dele. Isso faz sentido e até explicaria por que tem duas luas. No final do arco 6, o Subaru é mandado de novo para o Jardim das Sombras. E lá ele escuta as vozes do Betelgeuse, do Regulus e do Lei, indicando que a alma deles foi parar no corpo dele, junto com os fatores de bruxa. Por isso tem duas luzes, já que o fator de bruxa dela tem um pedaço da alma da luz, a personificação do fator de bruxa dela teria a mesma forma da sua portadora. Isso é reforçado ainda mais no arco 5. A Sirius fala pro Subaru que o Betelgeuse está adormecido dentro dele, provavelmente no fator de bruxa. Eu duvido muito que o autor colocaria essa fala por nada. Esses vestígios devem existir, que nem os vestígios do One for All em My Hero Academia. Essa parada da luz foi a mais curiosa pra mim. Do nada ela sabia que o Subaru estava perto e onde ele estava. Eu realmente quero saber as respostas para essas dúvidas, porque dependendo do que a gente descobrir, a gente pode acabar com mais mistérios ainda. Por exemplo, o que são os fatores de bruxa? É dito na Light Novel que as autoridades existem desde antes das bênçãos existirem. As bênçãos foram criadas como um jeito de ser uma força contrária aos usuários de autoridade. E outra coisa, dependendo do portador do fator, a autoridade pode ser completamente diferente da do portador anterior. Olha a autoridade da Minerva e da Sirius, completamente diferente, nada a ver uma com a outra, apesar de serem o mesmo fator, o da Bruxa da Ira. Cara, tá parecendo One Piece, quanto mais resposta, mais pergunta brota. Mas enfim, espero que tenha gostado do vídeo, muito obrigado por ter assistido do início até o final, valeu, falou e nos veremos em breve.